Olá, hoje é dia 18 de maio, hoje é marcado pelo Dia da Luta Antimanicomial e houve hoje uma concentração na Avenida Paulista, como todo ano tem. Eu estive lá no ano passado, esse ano não pude estar porque eu estou no interior, está um pouco longe, mas apesar de ter essa data emblemática, né, no dia 18 de maio, a luta antimanicomial ela é não só diária, e deve ser diária, precisa ser diária, e não tem como não ser diária, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui, como também ela não está só limitada dentro do campo do que se chama saúde mental, né? Dentro do campo da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, né? Quando a gente fala de luta antimanicomial, a gente está falando de não só ações práticas, ações materiais, né, que no caso vem aí toda a ideia da gente não usar mais o manicômio, não usar mais os hospitais, os encarceramentos, tornar tudo isso obsoleto, mas também com práticas diárias, cotidianas, das pequenas relações. Antes de tudo, a luta antimanicomial ela é política. E sendo uma luta política, ela não está só inserida no campo macro social, né? Ela também está no micro social. E para a gente pensar melhor um pouquinho a respeito disso, eu vou trazer aqui esse que é um clássico, fez parte da minha formação como psicólogo, está fazendo parte da minha formação como psicanalista também, apesar de não ser tão específico, mas ajuda a pensar, né? E esse livro aqui, Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, um livro que ganhou prêmio, muito merecidamente. Há um tempo atrás eu fiz um comentário sobre outro livro da Daniela Arbex, sobre a Boate Kiss, né? E eu vou ler o início dele para a gente começar a pensar, e para a gente não deixar passar em branco essa data tão importante, né? E reforçar que essa é uma luta que precisa ser diária, constante e ocupar todos os lugares, né? O genocídio de 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. Está falando do hospício de Barbacena, em Minas Gerais. Daniela Arbex fez um livro-reportagem primordial resgatando histórias, denunciando os abusos, as violências que eram cometidas lá, né? E é muito interessante que ela já começa aqui o prefácio dela com o seguinte subtítulo, né, o título do prefácio. Os loucos somos nós. Vamos lá. Eu vou começar a ler e vou comentando, tá bom? O repórter luta contra o esquecimento. Transforma em palavra o que era silêncio. Faz memória. É curioso, né? Que ela fala que o repórter luta contra o esquecimento, transforma em palavra o que era silêncio. Isso também faz parte da prática do psicólogo, psicanalista, né? A gente lida muito com o esquecimento, a memória esquecida, aquilo que se esqueceu e não quer ser esquecido, né? Então vira sintoma, aquilo que não pode ser dito, silêncios, né? A psicanálise e a psicologia também trabalham nesse sentido, né? Nesse livro, Daniela Arbex devolve nome, história e identidade àqueles que, até então, eram registrados como ignorados de tal. Eram um não ser. Pela narrativa, eles retornam como Maria de Jesus, internada porque se sentia triste, Antônio da Silva, porque era epilético, ou ainda Antônio Gomes da Silva, sem diagnóstico, que ficou 21 dos 34 anos de internação, mudo, porque ninguém se lembrou de perguntar se ele falava. Olha que forte, né? Isso aqui é bem forte. Imagina você ficar preso num lugar e as pessoas não querem te ouvir, não tem interesse em te ouvir, né? São sobreviventes de um holocausto que atravessou a maior parte do século XX vivido na colônia, como é chamado, o maior hospício do Brasil,
na cidade mineira de Barbacena. Como pessoas, não mais como corpos sem palavras, eles, que foram chamados de doidos, denunciam a loucura dos normais. Eles, que eram chamados de doidos, denunciam a loucura dos normais. Né? Quem que é normal? O que é normal? Essa pergunta sempre retorna, de alguma forma. Né? E espero que ela nunca tenha uma resposta, porque não tem. A gente pode pensar em normalização, o que não quer dizer que existe algo normal. Existe talvez um ideal de normal. E dentro desse ideal de normal, a gente vai violentar, encarcerar as pessoas que não se enquadram nesse ideal. Né? As palavras sofrem com a banalização. Quando abusadas pelo nosso despudor, são roubadas de sentido. Holocausto é uma palavra assim. Em geral, soa como exagero, quando aplicada a algo além do assassinato em massa dos judeus pelos nazistas da Segunda Guerra. Neste livro, porém, seu uso é preciso, terrivelmente preciso. Pelo menos 60.000 pessoas morreram entre os muros do Colônia. Tinham sido, a maioria, enfiadas nos vagões de um trem, internadas à força. Quando elas chegaram ao Colônia, suas cabeças foram raspadas e as roupas arrancadas. Perderam o nome, foram rebatizadas pelos funcionários, começaram e terminaram ali. Todo um processo aqui de despersonalização, né? Você tira a identidade das pessoas, você transforma ela em coisa, coisificação. A pessoa chega lá, ela tem o cabelo raspado, dão uniformes. Quando tem uniformes, né? Porque até pelas fotografias aqui do livro, a gente vê que muitos andavam nus, né? Não importasse se tivesse frio ou não. Pessoas em farrapos, em trapos, né? Uma coisificação do ser humano, né? Cerca de 70% não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. De novo, né, entre aqui os homossexuais, as prostitutas, os alcoolistas, né, a gente pode pensar aí na questão da toxicomania, e a gente volta de novo, né, para aquela pesquisa que eu sempre cito aqui, porque ela diz muito da cultura que a gente vive, especialmente aqui no Brasil. Né? Não só aqui no Brasil, mas a gente vê isso ao redor do mundo, mas a gente está no Brasil. Né? Que é aquela pesquisa que diz quais são os tipos mais odiados pela sociedade dita normal. A gente está aqui questionando o que é normal. Né? Que são os drogados, né? As prostitutas, como diz aqui, as prostitutas, gente que se rebelava, né? A gente considera subversiva. Então, o normal vem de uma norma determinada pelo poder. O poder, ele vai definir o que é certo, o que é errado, o que pode ser aceito, o que pode ser excluído, encarcerado. Né? Como diz aqui, gente que se tornara incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões. Eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante. Eram filhas de fazendeiros, as quais perderam a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos, pelo menos 33 eram crianças. Tudo que era considerado incômodo para essa norma, para essa normalidade, para esse mundo tão normal que a gente vive, era deixado de lado. Né? Você vê aí, meninas que eram abusadas pelos seus patrões, engravidavam e eram jogadas nesses lugares. Esposas consideradas loucas pelos maridos, porque eles queriam viver uma vida com a amante. Né? Então a gente está falando aí de relações de poder que envolve homens e mulheres, né? Poder de gênero. Tudo que a gente vem falando aqui em todos os vídeos que eu tenho feito. Né? Então, por isso que eu vou dizendo que a luta antimanicomial, ela não se trata só de fechar manicômios e investir em outras formas de tratamento. A gente está falando aqui de ideias
de pensamentos, de moralismos, que pode desgraçar a vida de muita gente e favorecer outras pessoas, né? Pessoas muito bem marcadas, né? Poderosos, geralmente homens, né? Você vê que até alguns eram apenas tímidos. Você era tímido, você era enfiado num lugar que você não recebia nenhum tratamento, é encarcerado, medicado, torturado. Vejam bem, né? Vejam bem como é muito relativo essa ideia de normalidade, né? Homens, mulheres e crianças, às vezes, comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violados. Nas noites geladas da Serra da Mantiqueira, eram atirados ao relento, nus ou cobertos apenas por trapos. Instintivamente faziam um círculo compacto, alternando os que ficavam do lado de fora e no de dentro, na tentativa de sobreviver. Alguns não alcançavam as manhãs. Vocês vejam bem, pessoas que morriam de frio dentro de um hospital que supostamente era para tratar, né? E essa semana morreu uma pessoa em situação de rua em São Paulo por conta do frio e todo ano morre, né? Eu acho que é um recorte. Não é um recorte, eu acho que não sei nem como dizer, mas é como se o manicômio estivesse a céu aberto, vamos dizer assim, né? Por isso que as ideias manicomiais permanecem. A ideia de você ir na Cracolândia e querer encarcerar as pessoas, prender à força, tratá-las como pessoas que não têm autonomia, talvez não tenham, mas a gente precisa trabalhar a autonomia delas, né? Tirar a dignidade delas. São ideias manicomiais. Ideia que vai subjugar as mulheres, né? Aquela louca, histérica, a puta, a piranha, que aí vai, né? A menina que não é mais virgem. Isso parece muito distante, mas não é tão distante, não. A gente vê os discursos circulando aí, a gente vê fatos, a gente vê notícias. Se você sabe no mundo que você está inserido, um pouquinho, você vai ver que isso é muito recorrente, persistente, infelizmente, né? Os pacientes do Colônia morriam de frio, de fome, de doença. Morriam também de choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede do município. Vejam bem. Era tanta carga de energia usada ali, naquela nem lembro como fala o termo técnico. Mas eletrochoque, né? Vocês devem ter um conhecimento aí, pelo menos básico, né? Que é aquele tratamento que a pessoa é colocada ali numa cama, numa maca, colocam uma coisa para ele morder e ele sofre aquilo. No filme do Rodrigo Santoro, né? Bicho de Sete Cabeças, isso é muito bem mostrado. Aliás, é um filme importantíssimo para a gente pensar isso. Derrubava a rede do município, a cidade inteira sofria queda de energia por conta dos eletrochoques do manicômio. Vejam bem a magnitude disso. É muito grande, é muita coisa. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia. 16 pessoas morrendo por dia. Morriam de tudo e também de invisibilidade. Acabei de falar um pouquinho agora, né, sobre as pessoas em situação de rua, ser invisível, ser silenciado, quase como se a existência das pessoas não fossem permitidas, né? Pelo menos enquanto não convenientes a outros que têm mais poder, né? O caso das prostitutas, e aí vai, né? Ao morrer dava um lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido, no pátio do Colônia, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser comercializadas. Nada se perdia, exceto a vida. Eu acho, é uma síntese
também de como a nossa cultura vem sendo, de como o nosso sistema ele é. Ele vai visando o lucro, vai visando a higienização da cidade, vai impossibilitando que pessoas existam, vivam, falem, sejam vistas, sejam escutadas. E no meio disso tudo você vê que nada é perdido, exceto a vida das pessoas, né? Até a desgraça dessas pessoas gerava lucro. Pelo menos 30 bebês foram roubados de suas mães. As pacientes conseguiam proteger sua gravidez passando fezes sobre a barriga para não serem tocadas. Mas, logo depois do parto, os bebês eram tirados de seus braços e doados. Esse foi o destino de Débora Aparecida Soares, nascida em 23 de agosto de 1984. 10 dias depois, foi adotada por uma funcionária do hospício. Adotada, assim, de forma ilegal, né? Pelo que eu já li aqui. A cada aniversário, sua mãe, Sueli Aparecida Rezende, epilética, perguntava a médicos e funcionários pela menina. Ela não esquecia, ela não esquecia da filha. E repetia, uma mãe nunca se esquece da filha, olha só. Só muito mais tarde, depois de adulta, Débora descobriria sua origem. Ao empreender uma jornada em busca da mãe, alcançou a insanidade da engrenagem que destruiu suas vidas. Essa é a história que Daniela Arbex desvela, documenta e transforma em memória neste livro-reportagem fundamental. Ao expor a anatomia do sistema, a repórter ilumina um genocídio cometido sistematicamente pelo Estado brasileiro, com a conivência de médicos e funcionários e também de sociedade. É preciso perceber, importante, com a conivência de médicos, classe médica, né? A gente sabe como que funciona o Conselho de Medicina no Brasil, a gente sabe o tipo de ideal político que eles apoiam até hoje, né? De funcionários, né? Os famosos síndicos do sistema de carnificina e também da sociedade. Nós, né? Por isso que eu falo da luta antimanicomial, dizer respeito a todos, né? Que lugar você coloca o outro? Como? Mesmo que num fragmento, você vai influenciar para que uma pessoa seja violentada, seja excluída, seja suicidada, e aí vai, né? É preciso perceber que nenhuma violação dos direitos humanos mais básicos se sustenta por tanto tempo sem a nossa omissão. Menos ainda uma bárbara como esta. Isso vale para hoje e para vários campos da nossa sociedade. Tá? Se você é contra os direitos humanos, quer dizer que tem muita gente que cai nesse discurso sem refletir, sem fazer ideia do que está falando, reproduzindo preconceitos, você faz parte aqui dessa omissão e você pode pensar, mas não tem nada a ver com isso. Em primeira instância, diretamente, não. Mas a gente vive numa cultura que é feita de sujeitos, de um a um, de ideias que se compartilham. De alguma forma isso foi permitido, né? Em 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, pioneiro da luta pelo fim dos manicômios, esteve no Brasil e conheceu Colônia. Em seguida, chamou uma coletiva de imprensa, na qual afirmou: estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo presenciei uma tragédia como essa. Eu já falei aqui, né, sobre Franco Basaglia, numa série que eu fiz há quase um ano atrás. Eu comecei a série do livro do Paulo Amarante. Inclusive, eu conheci o Paulo Amarante o ano passado, no congresso que eu fui. Um grande prazer, né? Um nome muito importante para a luta antimanicomial. E vejam bem o que o Franco Basaglia vai dizendo, né? Que é uma coisa que ele nunca viu antes. Ele realmente chama de um holocausto. Aquelas pessoas seminuas ou nuas, ao relento, num campo de concentração. Né? Os hospitais psiquiátricos, os manicômios, especialmente os mais clássicos do século XX, eles tinham essa característica. Né? Se a gente pensar um pouco no campo de concentração nazista da Segunda Guerra, as pessoas que eram relegadas lá, que eram mandadas para lá, além de judeus e judias, eram também homossexuais, né? Alguns eram marcados com um triângulo no pescoço, se não me engano, um triângulo rosa,
era bem marcado isso. Eram ciganos, eram pessoas consideradas vagabundos, vagabundas, né? Esses nomes que a gente vai colocando naqueles que não se encaixam no padrão que a gente tanto idealiza como normal, moral e digno, né? É um sistema de exclusão, um sistema de punição, um sistema de alienação, né? Por isso que eu vou dizendo aqui no início que a luta antimanicomial ela vai muito, muito, muito além de fechar manicômios e de, por exemplo, criar CAPs, né? A gente tem muitos CAPs aí hoje. CAPs infantil, CAPs adulto, CAPs álcool e outras drogas. E não basta só isso, porque até mesmo dentro dos CAPs a gente pode observar práticas manicomiais, né? Então, é uma autorreflexão constante, é uma atenção constante. Eu acho que existe sensibilidade também, né? Um pouco de sensibilidade para a gente olhar para essas pessoas, para nós mesmos, para as situações e humanizar, não coisificar, não achar que existe um padrão de certo, errado, normal e anormal, porque não é por aí, né? Se a gente entrar muito a fundo aqui nessas ideias, a gente vai criar um grande debate político, né? E é importante, né? Política se discute, religião se discute, tudo isso, né? É preciso discutir. Vocês vão vendo, né? Como que as histórias que são mostradas aqui. Aliás, esse prefácio aqui é da Eliane Brum, não é da Daniela não, tá? Ela vai falando da Daniela, inclusive. E você vê as histórias que vão se passando aqui, né? Essas moças que engravidavam dos patrões, né? Muitas vezes, provavelmente, vítimas de violência sexual, né? Filhas de empregadas ou meninas muito novinhas, né? De 14 anos, 12 anos, que eram mandadas para casas de família para trabalhar como empregadas domésticas. E lógico, né? Uma menina novinha ali, muito vulnerável, né? Muito vulnerável. Inclusive, hoje, dia 18, além de ser o dia da luta antimanicomial, é o dia também de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Então cai muito bem, cai muito bem. A gente está falando de violência. Violência praticada não só por instituições, mas também pela sociedade, por nós, né? Quando você apedreja alguém, apedreja a geni, né? Como diz a música do Chico Buarque, quando você cospe no morador de rua, simbolicamente ou não, chuta, quando você não quer ver, você torna invisível o outro, você silencia o outro, você diz que o outro é louco, ou a outra é louca. Olha só o que pode acontecer, né? Olha só o que pode acontecer. E a gente vive, na nossa cultura, um processo de desumanização notável, né? Notável. A gente vai deixando cada vez mais o fator humano de lado, hoje com as tecnologias, né, de inteligência artificial, esses multiversos, toda essa coisa, né? A gente vai dando passos como se a gente tivesse superado já outras coisas. Essas coisas aqui que a Daniela Arbex vai trazer no Holocausto Brasileiro, né? Eu não vou conseguir terminar o prefácio. Falta alguns... 3 parágrafos. Não sei se eu volto para terminar, mas eu só queria marcar esse dia da luta antimanicomial. E eu acho que esse livro aqui é um dos maiores exemplos do porquê é tão importante a gente continuar investindo nessa luta. Eu digo que é meio que inevitável, né, quando você tem um pensamento crítico e um pouco de sensibilidade, você vai se incomodar com isso aqui, você vai questionar, né? Você vai questionar. A gente está falando de não só de instituições que vão prender essas pessoas, encarcerar e destruir suas vidas. A gente fala de uma destruição de vida, de violência, que é muito anterior, né? Mesma coisa pensando um pouco da região ali que chamam de Cracolândia, né? A gente olha ali e fala, nossa, ali é o inferno, né? O inferno começa ali. Não. Ali é uma concentração de pessoas que passam por inúmeros problemas
sociais, culturais, familiares, psíquicos. E o que a cultura oferece para essas pessoas? O que a cultura, como que a cultura vai lidar com essas pessoas, né? Você marginaliza, né? Você concentra uma região, uma região específica essas pessoas, ou dentro de um hospital, ou numa favela, ou na Cracolândia, né? Então, é impossível falar de saúde mental, que é um termo que a gente vai começar a questionar melhor aqui, né? Porque o que é saúde? O que é mental? Será que é só mental mesmo? Será que é aqui da mente, do cérebro? Vou adiantar que não. Não é só questão cerebral, né? Antes fosse, seria um mundo mais mágico, né? Como gostam aí muita gente que vai para uma visão mais biologicista, geralmente gente que nega os fatores sociais políticos, né? E a gente vai vendo por que lado essas pessoas vão indo, que tipo de ideias vão defendendo, né? Então, já que é muito bem frisado aqui no prefácio da Helena Brum, tudo isso aconteceu porque a sociedade também permitiu, né? Nós também permitimos que muitas coisas aconteçam. Quando eu falo nós, não é pra, de repente, você aí falar, nossa, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Olha, primeiramente eu acho que repensar o que você tem como ideia de normalidade já é um bom começo, né? Olhar para essas pessoas, escutar o sofrimento das pessoas e tentar legitimar. Tentar não deslegitimar já é um grande começo, né? Chamar de mimimi o que o preto fala, chamar de mimimi o que a mulher fala, chamar de mimimi o que as pessoas LGBT falam, chamar de mimimi o que um imigrante fala, o que um drogado fala, o que um morador de rua fala. Porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem inserido numa cultura e a gente depende do outro para viver, né? Mesmo você sozinho aí, super individualista talvez, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, você precisa. Mesmo com a ausência do outro, você está vivendo com o outro, mesmo que seja uma fantasia, inconsciente ou não. Então, é um caos de informação, é um caos de possibilidades e a gente está aqui para sempre lembrar disso, né? Para sempre lembrar disso e não sucumbir a ideias que tornam esse tipo de violência aqui possível, né? Hoje a gente pode pensar, como eu repito aqui, né? As comunidades terapêuticas, né? Que hoje são lugares de destino de pessoas com problemas de uso de drogas. Lugares onde as mesmas violências que a gente vê aqui nesse livro continuam acontecendo. Em menor escala, em termos quantitativos de pessoas, sim. Mas qualitativamente, é a mesma desgraça, a mesma tragédia. E a gente não pode mais permitir isso se a gente quer ser pessoas conscientes, pessoas éticas. Né? Não tô nem falando de pessoas boazinhas, porque ninguém é bonzinho. Não é essa ideia aqui. A gente tem que assumir nossa contradição. Eu acho que tem que é complicado, mas é interessante a gente pensar em assumir nossas contradições, nossos limites, até onde a gente pode pensar, como a gente vai lidar com o outro, que é uma coisa que eu também sempre falo, né? E pensando aí, né, a gente passou por minimamente 4 anos de desgraça política aqui no Brasil. Eu acho que isso é anterior, não só a partir de 2016, mas a gente pensa historicamente, a gente passou por 2 ditaduras, pelo menos aqui no Brasil, no século XX. A gente teve séculos de escravidão. Nosso país, ele tem mais tempo de escravidão do que não escravidão. Eu pergunto, será que a nossa escravidão acabou? Será que ela não é velada? Então, questões pra gente ir pensando aqui. E nesse dia da luta antimanicomial, eu chamo você mais uma vez para tentar pensar melhor sobre esses aspectos que eu trouxe aqui, pra gente pensar junto também, tá bom? Então, até a próxima, beijos e abraços.